é Vasco, pô, tem que respeitar a Cruz de Malta. Tem que respeitar. Você aí que ficou secando o Vascão, ó. Se fodeu, meu irmão. Porque deu Vasco. Seca mais aí que tá pouco. Tem que respeitar essa Cruz de Malta, meu irmão. Respeita o Vasco da Gama. E aí, soberbos torcedores do Botafogo que falaram que iria amassar o Vasco da Gama, que iria passar por cima do Vasco da Gama, cadê vocês, cara? Cadê? Eu não tô vendo o que aconteceu. O que aconteceu aí com o canal aí Arquibancada Botafogo, que falou aí, comemorou, né? Pegamos o Vasco, pegamos os espadeiros de São Cristóvão. Cadê o velho brocha aí que faz react, que falou aí que o Botafogo ia ganhar de 4-0 lá no Engenhão, né? Nosso salão de festa. Cadê? Cadê esses caras aí? Cadê o seu Pedro Certeza? Cadê, cara? Esses caras tudo sumiram aí, né? Engraçado, né? Pelo amor de Deus, cara. Botafogo sempre vai ser bairro. Botafogo sempre vai ser freguês do Vasco da Gama. Aquele freguês ali que paga em dias ali, cara. E estamos muito felizes aí, né, com a classificação do Vasco da Gama. A gente está fazendo aí um pós-jogo aí, num horário, né, totalmente irrisório, né, de madrugada. Até porque eu cheguei muito tarde hoje do trabalho. Mas o importante é sempre estar deixando aqui os conteúdos para vocês, amigos inscritos aqui do nosso canal. Já peço aquele like, compartilha esse vídeo aí para chegar para os nossos fregueses também aí, né, para os botafoguenses, chegar a mais vascaínos aí, né, e aumentar nosso alcance aqui na plataforma. E a gente vai falar aqui muito sobre esse jogo aí que o Vascão conseguiu a classificação nos pênaltis aí, né? Vasco da Gama mais uma vez sendo salvo aí pelo Léo Jardim, né, que fez ali a defesa do pênalti do Alex Telles, né? E também os jogadores do Vasco foram aí muito bem, né, nas cobranças. Os jogadores tiveram sangue frio, né, e personalidade para fazer os gols. E bateram, por sinal, aí muito bem. Não teve uma batida que eu possa falar aqui, né, que bateu mal. Todos os jogadores do Vasco, Verratti, muito bem, batendo pênalti. O Matheus França também, né, segunda partida, já fez aí um gol de pênalti, né, foi decisivo também. O Robert Renan, que bateu o último, estreou com personalidade aí, né? Puma Rodrigues, excelente, cara, batendo pênalti. E assim, cara, muito bom mesmo, muito feliz. Ryan também, né, teve personalidade também, guardou o dele. Cobrança também perfeita, né, pegando ali na bochecha da rede. Moleque tem muita personalidade. Cara, muito feliz aí, né, o Vasco da Gama agora embolsou cerca aí de quase 10 milhões aí de reais, né? 9 milhões e alguma coisa. Vamos botar aí que foi 10 milhões, muito dinheiro, né, cara? Só por ter chegado na semifinal de Copa do Brasil. Caso o Vasco chegue aí numa eventual final, passando aí, né, do Fluminense, que é nosso freguês também, né? A tradição vai falar mais alto, vocês vão ver. Calma, também vou ficar aqui com o pezinho no chão. Mas tem que falar, né, cara, que esses caras aí são soberbos pra caramba. Dois times aí que não chega nem perto da grandeza do Vasco, né? Eles estão aqui, brigando aqui pra ver quem chega aqui, né? Eles querem ser maiores do que o Vasco da Gama, né? Tudo bem que o Vasco nesses últimos anos não vem brigando por títulos, mas eles querem ser soberbos, né? São duas torcidas aí de soberbos, de playboyzinho aí, né, da Zona Sul, de moleques aí, né, a maioria. Tem muita gente também que é tranquila, né, dessas torcidas aí, são pessoas boas, que torcem, que são torcedores que não são soberbos. Esses aí a gente até dá um desconto, né, mas pros soberbos aí, pros caras que se acham, vocês ainda não conseguiram chegar aqui, cara. Vocês ainda estão aqui brigando aqui entre si aí para ver aí se chega perto, né, do Vasco da Gama.
E não adianta vir com esse negócio de Série B, disso, aquilo, daquilo, outro. Um já foi várias vezes para a Série B, o outro caiu aí 2, 3 vezes aí, né? Ficou 2 anos na Série B, foi para a Série C. Então vocês não podem falar aqui de divisão com nenhum torcedor de nenhum clube do Brasil. Essa é a minha opinião. Vocês têm que abaixar a bolinha de vocês aí para vir falar de negócio de Série B, né? De rebaixado, que vai cair, isso, aquilo, outro. Vocês já caíram várias vezes aí, né? Então, calma, cara, calma. Vieram ganhar uma Libertadores agora, né? 100 e poucos anos aí de história. Ganharam uma Libertadores aí. As Libertadores mais fáceis, né? Que, na minha opinião aí, de 2015 para cá, 2016, essas Libertadores aí viraram Copa do Brasil. Isso porque os times brasileiros aí, né, têm um poder aquisitivo muito relevante, né, maior aí do que as equipes do Uruguai ou da Argentina, da Colômbia. Então essas Libertadores aí, né, principalmente aí de um recorte de 10 anos para cá, viraram aí praticamente aí uma Copa do Brasil, né? E essa é a minha opinião, não mudo minha opinião. Então vocês abaixam a bolinha de vocês, vieram ganhar um título de Libertadores aí 100 e poucos anos depois, enquanto a gente já tinha aí 3 títulos há muitos anos atrás aí, quase 30 anos ou mais, né? 28 anos, 27 anos que o Vasco ganhou a Libertadores e já tem um título de peso de Libertadores, né? Que é o Campeonato Sul-Americano de 48 aí, há mais de 50 anos. Então, cara, respeite essa cruz aqui, meu irmão. Fora os mundiais aí, né, que essa diretoria do Vasco da Gama nunca correu atrás aí, né, para ser reconhecido pela FIFA, né, Mundial de 57, em cima do Real Madrid. Esse Mundial aí tinha que ser reconhecido pela FIFA, né, uma pena. Essas diretorias aí do Vasco aí só pensa, né, em si mesmo, não tem aí amor, né, pela instituição, não representam o Vasco da forma que tem que ser representado. Às vezes dá saudade aí, né, do doutor Eurico, poderia ter aí os defeitos, poderia ter feito algumas coisas erradas aí, né, teve os erros dele, né, cara, vamos ser sinceros, mas também representavam muito o Vasco aí, né, quando o vice de futebol ganhou tudo, né, ao lado do Calçado, na década de 90, ali, início do ano 2000. Dá saudade, mas enfim, cara, a gente já tá aqui falando muita coisa com coisa. Já mandei o recado aí, né, os torcedores aí do Faísca, do bairro, né, já botei eles no devido lugar deles, né, o coroa lá do Giect, o velho Broche, falou que o Botafogo ia ganhar de 4-0. O arquibancada Botafogo, que comemorou aí, que pegaram os padeiros de São Cristóvão, né, também tomou. O Pedro Certezas, né, esse aí não tem certeza de nada, a única certeza que ele tem é fumo. Fumo. O Botafogo nasceu em 2024 e morreu em 2025. Faz o recorte aí e compartilha com o seu amigo botafoguense. E pode vir chorar aqui, não tem problema. Não tô nem aí. Tô comemorando a classificação do Vasco da Gama. E você, torcedor vascaíno, tem que comemorar muito, porque você merece, você está entre os 4 melhores aí do Brasil, né? Até esse exato momento. Vasco da Gama nas semi da Copa do Brasil. E tem, cara, um freguês no nosso caminho aí. O trem vai passar por cima. Tenho certeza disso. Muito confiante para jogo contra o Fluminense, sempre confiante, né, em jogos contra o Fluminense, até mais do que em jogos contra o Botafogo. Nesses últimos anos, o Vasco sempre teve aí, né, botando aí de 4 anos atrás, né, até quando o Vasco estava aí disputando a Série B, eles na Série A, a gente conseguia dar porrada neles, ganhar deles. Então é outro freguês aí de carteirinha aí, outro que paga em dia. Eu não tenho medo também dessa equipe aí do Fluminense, né? E nem dos bobão aí da internet, né? Os torcedores aí soberbos, que acham que os maiores, né, do Rio de Janeiro, que isso, que aquilo outro.
tenho medo aí dessas florzinhas de Série C. Não tenho. E vamos falar agora do jogo, cara. Vamos falar que a gente está classificado aí, graças a Deus aí, deu tudo certo. Vasco da Gama nas semi da Copa do Brasil. E estão deixando a gente sonhar, né? Estão deixando a gente sonhar. E vamos lá. Cara, o jogo aí começou, né? O Botafogo, o Vasco ali, né? O Vasco até um pouco mais ali, né? Recuado, estudando mais ali a equipe do Botafogo, né? Tentando aproveitar os contra-ataques ali, né? Nos primeiros minutos ali do primeiro tempo. E o Botafogo teve até uma oportunidade de chute, né? De fora ali, mas não ofereceu perigo nenhum por Léo Jardim. Depois teve aí a oportunidade do Vasco, né, numa bola parada, com o Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho chutou na gaveta, o goleiro Neto espalmou, a bola bateu na trave, e voltou, e o Nuno, muito atento, né? O nosso Portuga, Nuno Moreira aí, que joga muito futebol, é um cara muito tático, né? Um cara que tá sempre concentrado nos jogos, né? Nunca tá dormindo, sempre ligado ali no 220. Nuno Moreira pegou o rebote ali, né? Que a bola bateu na trave. O Neto tirou ali, né? A bola bateu na trave e voltou. E o Nuno fez ali, né? O gol de cabeça. Vasco 1-0 ali, né? O Botafogo começou a sair um pouco desarrumado, né? Saindo ali de qualquer jeito. Mas o Botafogo foi muito perigoso, né? Depois do gol. Algo até natural, né? O time toma gol ali e vai para cima de todas as formas, tentando fazer um gol para empatar. E foi isso que a equipe do Botafogo fez. Foi para cima. Teve algumas oportunidades, né? E as oportunidades que o Botafogo estava tendo ali foram totalmente neutralizadas ali, né? Pela zaga do Vasco e pelo goleiro Léo Jardim, que por sinal jogaram muito bem, né? Lucas Freitas, Hugo Moura e também aí o nosso goleiro, né? Só que em uma bola enfiada pelo jogador Santiago, acho que é Santiago, né, do Botafogo, o jogador Joaquim Correia deu ali botou na frente, né, a bola ali, deu um pique ali, né? Léo Jardim foi sair atrasado, aí que tá, né? O primeiro erro ali, né, da defesa do Vasco, que o goleiro também faz parte da defesa, né, do sistema defensivo. Léo Jardim saiu atrasado, foi tentar cortar a bola, né, tirar ali do pé do jogador Joaquim Correia do Botafogo e acabou derrubando o jogador do Botafogo, Joaquim Correia. Pênalti claro, na minha opinião. Não vou ficar aqui tentando, né, falar que foi um lance que foi roubado, né? Quando lances assim, né, a gente fala a verdade aqui. Mas dessa vez aí o juiz, né, da partida, que na minha opinião aí arbitrou muito bem, né? Acho que, se eu não me engano, é José Rodrigues, um negócio assim o nome dele. Apitou muito bem e marcou pênalti ali pro Botafogo, né? O Alex Telles cobrou muito bem no cantinho, venceu o Léo Jardim. Léo Jardim até conseguiu adivinhar o canto ali, mas não foi suficiente. E depois disso, cara, o Botafogo cresceu depois do gol. Teve muitas oportunidades. O Botafogo teve bola parada. A bola passou ali na frente do Léo Jardim, né? Graças a Deus aí nenhum jogador do Botafogo conseguiu cabecear, né? O Barbosa, o zagueiro ali grandão, que estava naquela jogada ali. Se ele desse uma casquinha ali, o Botafogo poderia ali, né, virar. O Botafogo também teve outras oportunidades, né? Teve chute de fora da área, Léo Jardim espalmou. Acho que esse lance foi do segundo tempo, esse chute aí que o Léo Jardim espalmou. E graças a Deus foi pro lado, né? O Arthur Cabral ali ia chegar
só para escorar para dentro. Esse lance é do segundo tempo. No primeiro tempo teve ali um chutão ali, né, do goleiro do Botafogo. O Lucas Freitas tentou ali, né, fazer de tudo ali para ganhar no corpo, né, do jogador do Botafogo, do atacante, se eu não me engano foi o Arthur Cabral, né? Só que ele ainda conseguiu ele dar uma desviada ali, mas a desviada fraca, o Léo Jardim agarrou. Teve também ali um chute do Felipe Coutinho, né? Ele deu uma cortadinha ali no jogador do Botafogo de fora da área. Deu ali um drible ali, fez uma jogada individual, chutou de chapa ali, né? E a bola foi para fora, né? Cara, e já no segundo tempo ali, teve jogadas também do Coutinho, né? Outro chute de fora da área. Coutinho jogou muita bola nesse jogo. Sempre fazendo ali, né? Muito liso, fazendo ali jogadas individuais ali, né? Dibrando ali, né? Os jogadores do Botafogo ali, né? Jogadores do meio de campo, tocando, fazendo ali uma boa movimentação. No caso, com Puma Rodrigues ali, né? Puma, Nuno. O PH não participou muito aí das jogadas ofensivas do Vasco. O PH parece que estava mais tímido nesse jogo aí, né? Até mesmo por conta aí que veio de lesão, né? O jogador não estava ali com aquele ímpeto, com aquele ritmo, né? Ele estava se segurando, dava para ver. Mas o Coutinho ali se entendeu muito ali, né? Com os jogadores do meio de campo do Vasco. Infelizmente o Tietê saiu, né? O Pitão logo no primeiro tempo. O Tietê sentiu a lesão, o Pitão também acho que se machucou. Essa hora aí eu tava vendo o jogo, só que eu não prestei atenção, né? Trabalhando muito. Não deu aí para ver todos os detalhes, né? Depois eu vou até assistir o jogo todo. E o segundo tempo foi lá e cá, né? O Botafogo teve chutes ali de fora da área, muitas jogadas ali de contra-ataque, né? Lucas Freitas ganhou aí muitos duelos, né? No 1 contra 1. Teve uma atuação aí muito boa. Hugo Moura também, né? Teve uma boa atuação. Botafogo em cima ali, o Vasco também. Teve ali o contra-ataque com o Coutinho, né? O Coutinho acabou chutando para fora de novo. Depois teve a jogada do PH, né? A única vez aí que o PH conseguiu ele dar uma escapada ali, uma jogada de muita velocidade ali, pela ponta, né? Direita. O PH ganhou, né? Do Barbosa e fez ali uma jogada muito linda, tocou pro Coutinho, né? Essa finalização do Coutinho deixou um pouco a desejar, né? O Coutinho perdeu aí um gol que não costuma perder dentro da pequena área ali, né? Uma rolada ali do PH, um passe ali muito bom, um passe na medida. O PH deu ali pro Coutinho, o Coutinho acabou pegando ali meio que de chapa, né? Meio que de tornozelo aqui assim, e a bola foi pra linha de fundo ali, né? Passou perto da trave. Se ele pegasse ali de chapa do jeito que eu acho que ele queria ter pego, com certeza ele iria fazer o gol, né? Porque o Coutinho é um jogador diferente, né? Um cara que tem aí uma batida diferenciada, né? Sempre consegue pegar ali os goleiros de surpresa, né? Principalmente quando finalizações ali dentro da pequena área ali, né? Acabou que ele pegou errado. E essa foi uma das oportunidades ali mais claras do segundo tempo, né? Teve o chute que eu falei, né? Do Botafogo. O jogador do Botafogo chutou, quase que o Arthur Cabral chegava ali, né? Para pegar o rebote. Teve outros lances também, né? Do Botafogo, alguns lances aqui que eu nem lembro. O Botafogo até teve mais oportunidades que o Vasco no segundo tempo. Mas não foi efetivo, né? E também as oportunidades que o Botafogo teve, poucas ali ofereceram perigo, né? Essa que eu falei aí da jogada individual do PH foi
o lance ali que o Vasco teve, né? Mais próximo de fazer o gol ali, né? Um lance de muito perigo. E foi o lance que gerou mais perigo no segundo tempo, na minha opinião. Teve também, né, um chute do Matheus França, fez uma jogada individual ali, de fora ali da grande área ali, né? Conseguiu tirar ali 2 jogadores do Botafogo da marcação, deu meio que uma dibrada ali, né, em velocidade ali. Teve ali um espaço bom ali, né, para armar o chute, mas acabou chutando longe pra caramba, quase lá na arquibancada. Matheus França, que por sinal jogou muita bola. Depois o Diniz botou o Robert Renan. O Robert Renan estreou e o Hugo Moura foi para a volância, saiu da zaga, foi para a volância. O Robert Renan jogou pelo lado direito, né? Muitos falam aí que não ia dar certo, que canhoto não pode jogar pelo lado direito, mas deu tudo certo aí, né? Isso já fica de exemplo aí pro técnico Fernando Diniz, que na minha opinião também foi muito bem nas substituições, fez ali o feijão com arroz, tirou o Matheus França, o Coutinho, né, botou o Matheus França, perdão, depois tirou ali um zagueiro, né, e botou, cara, acho que ele tirou ali um jogador de meio de campo ali e botou o Robert Renan. Agora até esqueci ali qual foi a substituição, porque o Hugo Moura, no caso, não saiu, né? Ele foi para a volância, sendo que jogou ali Robert Renan e Lucas Freitas os últimos 10 minutos ali de jogo. E, na minha opinião, o Diniz aí fez aí, né, ótimas substituições. Depois o Nuno saiu, né, o David entrou, fez ali o feijão com arroz e não comprometeu nas suas substituições, né? Apenas fez ali as trocas pontuais, né? Trocou o zagueiro de posição pela mesma posição. Zagueiro de posição não, trocou jogadores da mesma posição ali, né? E substituiu por jogadores da mesma posição, nada de improvisar, nada de inventar. E foi muito boa aí a atuação do Diniz. E espero que ele continue assim, né? Agora que tem aí os reforços. Para vocês terem ideia, a gente não precisou nem da entrada do Carlos Andrés Gomes, né? Apesar que ali no segundo tempo o Ryan deu uma cansada. E não precisamos, né, do Carlos Andrés Gomes aí do Colômbia para garantir nossa classificação, né? O Ryan conseguiu dar conta aí nos pênaltis, né? Logo ali no final do jogo ali. Teve também um lance do Verratti, né? O Puma cruzou, o Verratti deu uma casquinha, acabou pegando ali meio que sem jeito, né? Um cruzamento do Puma. O Puma também jogou muito bem, entrou muito bem no lugar do Piton. O Verratti, que na minha opinião, muito abaixo ali, cara, mas no segundo tempo ali a gente já entendeu que o Diniz não iria tirar ele por causa das cobranças de pênalti, né? Então, o Diniz teve aí uma ótima atuação, o time do Vasco também, jogadores, a maioria aí, né, foram muito bem, né? Tiveram atuações ali de média ali, né? De média para cima, não foram abaixo, foram muito acima ali, muitos foram muito acima até mesmo do próprio nível que tem, né? Deram o seu melhor, se entregaram. E o Vasco foi recompensado aí, né, com as cobranças de pênalti, né? O goleiro Léo Jardim pegou a primeira do Alex Telles, né? Tremeu aí o Alex Telles. Já tem um ditado, né, que jogador que faz pênalti no jogo rolando, nas cobranças aí, né? Quando vai ali para as cobranças ele acaba perdendo, né? Isso aí é um azar aí que muitos jogadores têm, né? Que acaba sendo um herói no tempo normal e sendo um vilão aí nas cobranças de pênalti. Isso aconteceu com o jogador do Botafogo, Alex Telles. O resto da história você já sabe, né? O Verretão pegou ali o primeiro, fez ali, né, o primeiro. O Léo Jardim pegou o pênalti do Alex Telles, Ryan cobrou o segundo, fez. Depois aí Puma Rodrigues também fez. Os jogadores do Botafogo, o Matheus Martins, Mateu Ponte,
fizeram os pênaltis deles também, né? E no final ali, Robert Renan bateu o último ali, né? Que garantiu a classificação do Vasco da Gama para as semis da Copa do Brasil. E é isso, torcedor. Vamos comemorar aí essa classificação que foi magnífica, né? Muito boa aí pro Vasco da Gama, né? Falando financeiramente também, institucionalmente, né? Uma vitória dessas aí é muito boa para a torcida, né? E também traz esperanças aí, né? Pra gente dentro da própria competição da Copa do Brasil, né? A gente pode sonhar aí com algo maior, né? Quem sabe aí passar das semi, né? E chegar no eventual final de Copa do Brasil, né? Que seria também muito bom aí, né? Pro clube. O clube iria ganhar aí muita grana. As semis aí 15 milhões ou até mais. A final é 30 milhões, cara. O vice, o campeão ganha 70. Seria aí algo extraordinário esse título de Copa do Brasil aí. E é isso. Já falamos muito aí, né, do jogo. Já deixamos o recado aí também pros secadores aí, né, pros torcedores aí do Foguinho. E muito feliz aí você que é inscrito aqui, né, do nosso canal aqui, que acompanha a gente. Pode comemorar. Comemora aí que o Vascão tá na semifinal. E passamos aí, cara. Passamos. E a torcida do Vasco tem que sair hoje. Todo de Vasco aí nas ruas aí, né? Porque é de se orgulhar aí que o Vasco passou por cima, né? Desse Botafogo aí que era tido como favorito, né? Muitos torcedores do próprio Vasco aí não acreditavam. Mas eu sempre estava aqui, né? Botando o Vasco pra cima. Eu e muitos torcedores, a maioria aí acreditavam. Até porque, né? Tradição falou mais alto, a camisa pesou. E a gente passou aí, né? Do Foguinho. E é isso, torcedor. Tamo junto aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.